A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançados apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum livre, circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu, formado por deputados por países membros e eleitos pelos cidadãos. Atualmente são 28 países membros: Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. O Reino Unido, por meio de um plebiscito, em junho de 2016, decretou a saída no bloco econômico. Porém, a saída do país ainda não foi oficializada. A organização, que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia, foi a Comunidade Econômica Europeia, CEE, ou também conhecida como Mercado Comum Europeu, MCE. A CEE foi criada em 1957 e foi formada nesta época apenas pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Essas organizações também eram chamadas de Europa dos Seis. O contexto de criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização entre os norte-americanos e os soviéticos, como forma de busca uma aliança para fortalecer as comunidades europeias, com uma recuperação econômica e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Os europeus objetivaram criar vínculos para a integração econômica. Outro fato importante para entender a criação do bloco econômico é que, nesta época, a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial e, bem como de prosperar a paz. Desta forma, outra intenção foi construir uma força militar e de segurança. A proposta da CEE foi incentivar a cooperação econômica, tornando seus membros dependentes, mantendo uma relação de mercado comum entre os países. Na década de 80, países integram a CEE como a Inglaterra, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, a Comunidade Europeia se chamaria a Europa dos 12. A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países da CEE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor apenas em 1993, propôs uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e taxas de importação. Em 1999, foi projetada na UE a criação de um banco central e da moeda única, o euro. Essa nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pode dar condições de fortalecer a economia e influência da UE para competir com o dólar norte-americano. E ainda também se iniciou políticas comuns de defesa cidadã e de proteção ao meio ambiente, tendo uma preocupação com as mudanças climáticas e ajudando humanitariamente e proteção civil. Com a UE, permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da eliminação dos controles da fronteira entre os países da UE, abolindo barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia torna a Europa praticamente como se fosse um país único. Benelux é um bloco econômico europeu formado por Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Este bloco econômico foi instituído em 1958 e entrou em operação em 1960. Tem sua origem num acordo firmado em Londres pelos governos dos respectivos países no ano de 1944. Esta união econômica tem como objetivo facilitar e aumentar o comércio de mercadorias entre os 3 países, diminuindo a burocracia e reduzindo impostos e taxas de comércio exterior. Idiomas oficiais do bloco são alemão, francês e holandês. A CEA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, foi uma entidade supranacional fundada em Paris em 1951 por 6 países europeus: França, Bélgica, Alemanha Ocidental, Itália, Luxemburgo e Holanda. Nos anos seguintes, sucessivamente, entraram para a entidade a Dinamarca, Irlanda, Grã-Bretanha, Grécia, Portugal e Espanha. A CEA deixou de existir em
2002, após o cumprimento de vigência, que era de 50 anos. Todas as competências e funções da CEA foram integradas à Comunidade Europeia, fase inicial do que é hoje a União Europeia, a partir de 1965. A CEA foi muito importante, pois representou um primeiro passo para uma concreta colaboração política e econômica entre os países europeus. A saída do Reino Unido da União Europeia é apelidada de Brexit.